Boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa de hoje da revista Dependência Química e Saúde Mental. Hoje nós temos aqui como nossos convidados o senador Magno Malta, que é presidente da CPI do narcotráfico. Conosco aqui também o doutor Quirino Cordeiro, que é médico psiquiatra, secretário nacional do Senapred, do Ministério da Cidadania. Também estará presente aqui conosco o doutor Miguel Tortorelli, que é vice-presidente da FEAI, que é Federação do Amor Exigente. Conosco aqui também ele, o Daniel Garcia, que é o precursor, o fundador da revista Dependência Química, e que está movimentando, fazendo toda essa movimentação em prol de um assunto tão importante que nós vamos tratar hoje, que é o PL 399 de 2015, que está em tramitação na Câmara Federal. Para que possamos começar este nosso debate, a nossa discussão em torno desse tema tão importante, tão relevante, eu faço questão de ler para vocês o primeiro artigo do projeto de lei, da minuta do substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015, que diz o seguinte, preste muita atenção, você que está aí nos assistindo. Artigo 1º. As atividades de cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis, SPP, são permitidas nos termos desta lei. Pois é, gente, com isso... este projeto aqui, eu não vou me estender muito, porque eu gostaria já de, inicialmente, o nosso senador deve ter caído da nossa live, mas em breve ele retornará, de passar a palavra para o doutor Quirino fazer as suas considerações a respeito desse projeto que está tramitando na Câmara Federal e que, pelo jeito, é bastante preocupante, né, doutor Quirino? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Daniel. Boa noite, Miguel. Senador Magno Malta, que em breve estará conosco novamente. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando nessa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite, Daniel, e de parabenizar pela organização desse encontro para tratar de um tema extremamente importante para toda a nossa sociedade. Para que as pessoas possam entender, no ano de 2015, o deputado federal Fábio Mitidieri apresentou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que buscava, naquela ocasião, regulamentar o acesso de pacientes que precisavam fazer uso de medicamentos derivados de cannabis. Então, essa era a situação que nós tínhamos em 2015, quando o deputado federal Fábio Mitidieri apresentou esse projeto de lei, que é o PL 399. Entretanto, no ano passado, o que acabou acontecendo é que um grupo de deputados, liderados pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, apresentaram, então, no mês de setembro do ano passado, uma minuta de substitutivo a esse projeto de lei. Ou seja, basicamente, o que esse grupo de deputados está tentando fazer é substituir o projeto de lei que nós tínhamos, foi apresentado lá em 2015, por esse substitutivo, então, apresentado para a sociedade brasileira em setembro do ano passado. A grande questão é que esse substitutivo ao projeto de lei original acabou, então, modificando por completo o PL 399. E nessa versão atual, que está tramitando, então, na Câmara dos Deputados, abre a possibilidade concreta de nós termos no Brasil plantação de maconha em larga escala, abre a possibilidade de nós termos no Brasil a fabricação de produtos à base de maconha, não apenas para fins medicinais, mas também para fins industriais,
para fins cosméticos, para fins alimentícios, ou seja, caso esse substitutivo seja aprovado, de termos no Brasil, por exemplo, a fabricação de alimentos à base de maconha. Diante dessa situação, então, nós ficamos bastante preocupados aqui no governo federal no ano passado e começamos, então, a articular um movimento contra a aprovação desse substitutivo, cuja minuta foi apresentada lá em setembro de 2020. E a grande questão, e por que a gente está tratando desse tema agora, é porque na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 20 de abril, esse substitutivo vai ser apresentado para uma comissão na Câmara dos Deputados para votação. E caso essa votação aconteça, há a possibilidade, então, desse projeto, então, seguir adiante na sua tramitação e ir para o Senado Federal, o que, na verdade, é um grande problema que pode acontecer para o Brasil caso esse substitutivo seja, de fato, então, aprovado no Congresso Nacional. Nós estamos mobilizando a sociedade brasileira, nós estamos mobilizando outras áreas dentro do governo federal. É importante que os amigos que estão nos acompanhando possam entender. No ano passado, quando houve, então, a apresentação dessa minuta do substitutivo do PL 399, nós entramos em contato com outros ministérios aqui no governo federal que trabalham com a temática das drogas e cada um dos ministérios fez um estudo muito aprofundado, estudo técnico, levando em consideração a possibilidade de aprovação desse substitutivo. Então, o nosso ministério, o Ministério da Cidadania, fez um estudo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Agricultura, e todos os estudos apontaram que, caso esse projeto de lei seja aprovado, nós teremos problemas importantes para a sociedade brasileira. Começando, por exemplo, da total impossibilidade que nós temos de fiscalizar uma eventual plantação em larga escala de maconha no Brasil. Fatalmente, isso acabaria, então, levando a um descontrole sobre essa produção e uma alimentação do mercado paralelo, do mercado do narcotráfico. Então, diante dessa situação, o governo brasileiro se posicionou absolutamente contra a aprovação desse projeto de lei e nós começamos a entrar em contato com outras entidades da sociedade civil. E nós conseguimos, Vanessa, um feito bastante importante. No ano passado, nós conseguimos com que 1.357 entidades da sociedade civil que trabalham na temática das drogas, entidades profissionais, científicas, de prevenção de drogas. Acho que nós perdemos aqui o contato. Está nos ouvindo, doutor Quirino? Entidades de recuperação de pessoas com dependência química, enfim. Várias dessas entidades acabaram, então, assinando um manifesto contra a aprovação desse projeto de lei. Isso é importante porque vale a pena deixar claro aqui para os amigos que estão nos ouvindo, a sociedade brasileira é contra a liberação das drogas, a sociedade brasileira é contra a liberação da maconha. Não existe sequer uma enquete, uma pesquisa mostrando que a sociedade brasileira seria favorável à liberação das drogas. Então, é muito importante que as vozes da sociedade, que a posição da sociedade brasileira chegue de uma maneira muito clara, muito cristalina para o Congresso Nacional. E só para finalizar a minha intervenção aqui, porque eu julgo importante, na verdade, quando nós falamos de possíveis usos medicinais, de derivados da cannabis, até hoje, até o presente momento, existe cientificamente comprovada ação terapêutica de uma única molécula das centenas de moléculas que compõem a cannabis, que é o canabidiol. Só o canabidiol. O restante, outras moléculas, não têm ação terapêutica nenhuma. E o próprio canabidiol também não tem ação terapêutica para tratar outros problemas de saúde. Então, na verdade, o que aconteceu, até por trabalho em parceria com o governo federal, foram aprovadas 2 resoluções pela Anvisa, que é a nossa autoridade sanitária no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Anvisa publicou
2 resoluções, uma no final de 2019 e uma em 2020, que acabou, então, regulamentando a possibilidade do uso terapêutico de derivados de cannabis no Brasil. Então, hoje, na verdade, nós não precisamos de uma lei federal para regulamentar essa situação. Ou seja, hoje, na verdade, nós temos, situação que já é resoluções, doutor Quirino. Sim, sem dúvida. Nós temos no Brasil, nós temos essas resoluções que já normatizam, que já regulamentam esse mercado, de modo que pessoas que precisam utilizar, por exemplo, o canabidiol, podem ir até o médico, podem receber a prescrição médica e comprar essa medicação. E agora nós estamos avançando ainda mais. A nossa Secretaria, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, nós apresentamos ao Ministério da Saúde, então, uma proposta de que o canabidiol fosse, sim, incorporado ao SUS. Ou seja, para que fique claro que o governo federal não é contra a medicação, nós somos favoráveis. O que nós não aceitamos é que um grupo de deputados, de maneira totalmente inescrupulosa, sórdida, acabe se valendo da dor de famílias, de pacientes, para, em cima disso, apresentar um substitutivo, um projeto de lei liberando a maconha no Brasil, não apenas para finalidades medicinais. E por isso, então, o governo brasileiro é absolutamente contra a aprovação desse projeto de lei, que, se for aprovado, trará inúmeros problemas para todo o conjunto da nossa sociedade. Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui, doutor Quirino. É o seguinte, para quem está entrando agora aqui na nossa live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vê aqui que na nossa live tem muitas pessoas presentes, muitos representantes de entidades, de associações que trabalham com dependentes químicos. E pelo que eu vejo, a aprovação de uma minuta de um substitutivo a um projeto de lei é um retrocesso muito grande, né? Então, só para a gente resumir aqui o que está acontecendo, para você que entrou agora aqui nessa live, é o seguinte: existia um projeto de lei, que é o projeto de lei 399 de 2015, que foi apresentado pelo deputado Fábio Mitidieri, em 2015, que era para regulamentar a liberação da cannabis de uma maneira medicinal. Ocorre que no governo atual, no governo Bolsonaro, parece que em 2019, a Anvisa tem 2 resoluções que já liberou esse medicamento para as pessoas que realmente precisam fazer uso. Então, o governo federal é a favor do medicamento para as pessoas que realmente precisam tomar. E o que aconteceu? Fizeram uma minuta de um substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015, ou seja, colocaram um adendo a este projeto que já estava em tramitação, permitindo o cultivo, o processamento, a pesquisa, a armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis, ou seja, é a liberação da maconha no Brasil. E esse projeto, doutor Quirino, pelo que eu entendo, foi feita uma comissão especial para avaliar essa minuta e no próximo dia 20 tudo deve acontecer. Ou seja, essa minuta pode ser aprovada e depois ela vai ser levada a plenário para votação. É um retrocesso muito grande, né, doutor Quirino? Especialmente para entidades que trabalham com os dependentes químicos, como é o caso do doutor Miguel Tortorelli, que está aqui presente. Eu até gostaria de ouvi-lo, doutor Miguel. O que representa a aprovação desse projeto para o senhor, que trabalha numa entidade que existe... doutor Miguel caiu. Mas vamos continuar, doutor Quirino, então. Queria que o senhor falasse, em nome dessas entidades todas que estão aqui presentes, o quanto isso é um retrocesso para essas associações e entidades que cuidam de dependentes químicos, né? Vanessa, o projeto de lei, o PL 399, na versão que
está sendo apresentada agora nessa minuta de substitutivo, na verdade, é um grande cavalo de Troia, ou seja, ele se apresenta de uma maneira, entretanto, ele traz dentro de si uma outra coisa completamente diferente. Esse projeto de lei coloca a possibilidade de regulamentar o mercado para acesso das pessoas a medicamentos à base de cannabis. Como nós já conversamos aqui, a Anvisa já fez isso, já regulamentou a possibilidade de acesso das pessoas a medicamentos derivados de cannabis. Não há mais necessidade, e nós temos uma legislação federal para isso, mas esse substitutivo ao PL 399, apresentado agora, traz, então, essa questão como sendo uma grande necessidade da sociedade brasileira de ter o acesso a derivados de cannabis para fins medicinais liberado, mas o que acaba fazendo é colocando junto várias possibilidades de manejo da maconha que, sem dúvida alguma, vai causar muito prejuízo, vai causar um estrago para a nossa sociedade. É importante eu olhei aqui o projeto, doutor Quirino, e fala até em uso da cannabis para produtos alimentícios, inclusive para medicação de animais, é isso? Animais domésticos precisam da cannabis? Existe uma pesquisa científica a esse respeito? O senhor que é médico, psiquiatra, que atua há tantos anos nessa área, existe uma comprovação em animais da cannabis? Temos isso também? O que esse projeto acaba fazendo, Vanessa, é abrindo uma avenida gigantesca, abrindo um portal para que a cannabis possa fazer parte da vida da sociedade como um todo, né? Em várias áreas. E isso é um grande perigo para a gente, né? E é interessante nós conversarmos aqui, porque essa estratégia que está sendo utilizada aqui é uma estratégia que vem sendo utilizada em outros países do mundo, ou seja, se vendendo a ideia de que a cannabis tem várias ações terapêuticas e que ela precisa ser liberada, e acaba incutindo nas pessoas, por conta disso, uma ideia de que cannabis não faz mal, de que não tem problema usar cannabis, não tem problema de usar maconha, porque, ou seja, se ela tem ações medicinais, ora, não tem problema nenhum você usar para fins recreativos. Então, é essa a ideia que se tenta plantar na população. E é interessante, só para frisar aqui novamente, a gente está falando de eventuais ações medicinais da cannabis, mas, comprovadamente, de maneira científica, nós temos apenas uma molécula, que é o canabidiol, que tem comprovada ação terapêutica para quadros muito específicos de saúde, que é para quadros de epilepsia, de crises convulsivas que não respondem a outras medicações. Para outros quadros clínicos, mesmo o canabidiol não resolve. Ou seja, também a gente não pode ficar com uma ideia de que derivados de cannabis teria, que seria uma panaceia agora para tratar tudo quanto é tipo de problema de saúde. E é interessante também ficar claro aqui que a maconha, né, enfim, a maconha não tratada, ou seja, não purificada para que se consiga extrair o canabidiol, mas a maconha bruta não tem ação terapêutica alguma. Aliás, pelo contrário, a maconha bruta, né, com todas as suas substâncias, tem ação extremamente deletéria para a saúde. Só para ficar claro aqui, o uso de maconha está ligado ao aumento de risco, por exemplo, de transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. Não há mais, Vanessa, dúvida na literatura médica de que a maconha é um fator de risco importante para a esquizofrenia. Não há mais dúvida na literatura médica que maconha é fator de risco para depressão, para ansiedade. Maconha é fator de risco para suicídio. Ou seja, é importante que isso fique claro para as pessoas. E ainda no que diz respeito ao possível uso medicinal, nós já dissemos aqui também, mas é importante repetir, que agora está tramitando no Ministério da Saúde, numa instância do Ministério da Saúde chamada Conitec, que é para que aquele órgão específico possa avaliar a possibilidade de incorporar o canabidiol como medicamento a ser dispensado de maneira gratuita para as pessoas. Ou seja, se nós quisermos realmente ofertar medicamento para as pessoas, não tem que aprovar a liberação de maconha. A gente quer liberar medicamento para as pessoas, a gente tem que agir dessa maneira.
a gente tem que ter resoluções da Anvisa, como já existem, a gente tem que brigar junto ao Ministério da Saúde para que a medicação seja ofertada à população. Ou seja, não dá para a gente vir com uma graça aqui, com um gracejo, falando que a gente quer liberar medicamento e colocar um projeto de lei que quer liberar a plantação de maconha, que quer liberar produção de produtos industriais, farmacêuticos, produtos alimentícios, produtos cosméticos. O que se quer, na verdade, é ganhar muito dinheiro. Existe, inclusive, um lobby gigantesco no Congresso Nacional da indústria da maconha para que possa explorar esse mercado no Brasil. É essa a realidade que nós temos hoje, que é interesse econômico de explorar o mercado da maconha no Brasil em detrimento do interesse da sociedade brasileira. Doutor Quirino, eu estou vendo muitas pessoas se manifestando aqui, elogiando a sua fala, e o senhor é um grande representante que nós temos aí no governo federal e que está à frente dessa luta, desse combate efetivo às drogas, né? E tem muitas pessoas aí falando, né, que a droga, a maconha, é uma porta de abertura para outras drogas. E só quem realmente trabalha, né, com dependentes químicos sabe o sofrimento que é para as famílias que vivem, né, que têm esse cotidiano com o filho drogado, com o marido drogado. É realmente isso, doutor Quirino? A maconha, ela é a porta de abertura para outras drogas mais pesadas? Vanessa, quando há liberação de qualquer tipo de droga, consequentemente há aumento do seu consumo. Isso é absolutamente inevitável. Basta que nós, por exemplo, comparemos a prevalência de uso de álcool na população brasileira, mundial, com o uso de maconha. O uso do álcool é muito maior do que o uso de maconha. E por que isso? Porque simplesmente o álcool é liberado, é uma droga legalizada, de fácil acesso. Por isso que nós temos no álcool um grande problema de saúde pública. Se nós liberarmos a maconha, fatalmente, em breve, nós teremos um aumento importante do seu consumo. Muito bem, nós estamos aqui, acabamos de receber aqui a presença do deputado Osmar Terra, nosso ex-ministro também. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Osmar Terra. É um prazer recebê-lo aqui. E nós estamos falando, doutor Osmar Terra, desse substitutivo, né, uma minuta de substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015, e os impactos que esse projeto, esse substitutivo, pode trazer para a sociedade brasileira, né? E eu gostaria de ouvir o senhor, doutor Osmar Terra, a respeito da tramitação desse projeto, porque nós estamos sabendo que agora, dia 20 de abril, ele vai ser colocado em votação numa comissão especial. Queremos ouvir a sua opinião a respeito desse substitutivo e os impactos que ele pode trazer na sociedade brasileira. Nós não estamos ouvindo. Se o senhor puder abrir o microfone e reiniciar a sua fala, nós agradecemos. Agora sim. Tá, eu quero primeiro pedir desculpa pelo atraso, né? Eu tinha um compromisso que eu tentei agilizar para poder estar na hora com vocês aí, mas não deu para ser bem na hora. De qualquer maneira, eu agradeço o convite e acho muito oportuna essa live, Regina, para a gente poder fazer esse debate, né, aí, com todos que estão juntos aí, o Quirino aí, em especial, nosso querido secretário aí da Senapred. Eu vejo, provavelmente no dia 20, não será votado, será lido o projeto, né? O substitutivo do deputado Dutti, lá do Paraná. Mas ele é um substitutivo muito pior que o projeto, né? Se é o que nós conhecemos até agora, né, Quirino? Ele é uma tragédia, assim, ele libera completamente a maconha, ele libera o plantio no território nacional, a comercialização, a utilização da maconha. Ele não fala nem em canabidiol, ele fala na cannabis, né, direto, na droga. Né? E depois, lá pelas tantas, ele fala que isso é para facilitar o consumo do canabidiol. Né?
Mas a gente sabe que o canabidiol, certamente o Quirino já deve ter falado nisso, né? O canabidiol ele é uma das 400 moléculas que tem na maconha. O resto tudo é ruim, o resto tudo causa dano cerebral, dependência química. A maconha é a droga mais que afeta o maior número de áreas do cérebro. Né? As pessoas não falam, dizem que a droga é leve, não é leve nada. A maconha produz retardo mental, produz esquizofrenia, produz um monte de problemas de longo prazo. Né? Ela é uma droga que danifica muito, muito o cérebro a longo prazo sem volta. Nenhuma dessas coisas, disso que nós estamos falando aqui, tem retorno, quer dizer, não há cura. Não há cura para a dependência química, não há cura para o dano mental, para a deficiência mental que ela acaba estabelecendo com o tempo. Né? As pessoas que usam maconha são pessoas que têm uma dificuldade enorme de ter um salário, ter uma boa colocação no emprego. Em geral, são pessoas que sempre têm os salários mais baixos ou que estão desempregadas em grande número, né? Elas têm dificuldade de se organizar na vida, né? Um dano cerebral, naqueles que aparentemente a pessoa está bem, mas ela está com dificuldade para tudo, né? Para aprender, para executar qualquer trabalho. Enfim, é uma droga que é a porta de entrada das outras, como um relatório do DOC, né? Acho que de uns 5 anos atrás, o DOC fez um relatório dizendo exatamente isso, que a maconha, 83%, 87%, entre 83% e 87% das pessoas que usam cocaína, crack, heroína, começaram com a maconha. Né? Então, ela é uma porta de entrada. Nós temos aí milhões de pessoas já dependentes químicas da maconha no Brasil. E nós só vamos piorar essa situação. Né? Portugal, quando fez só a descriminalização da droga em Portugal, já aumentou o consumo enormemente. No Uruguai, aumentou o consumo no Uruguai também enormemente. Né? Inclusive das outras drogas, e aumentou a violência. Aquela desculpa do Mujica, que era para evitar para reduzir a violência no Uruguai, isso aí é ridículo até falar nisso hoje. O Uruguai está com 2 ou 3 vezes mais homicídios do que tinha antes da liberação da maconha. Né? Então não adianta nada. Nós estamos destruindo uma parcela importante, uma geração, né? A juventude principalmente, iludida com a história que maconha é uma droga leve, que não tem problema, que é uma coisa que dá muito prazer. Né? Ela está ficando dependente química, né? E a dependência, a gente sabe que não tem volta. Então, eu vejo atrás dessa manobra, dessa tentativa de, no meio da pandemia, tentar aprovar um projeto de lei desse tipo, né? É um objetivo. Alguns deputados ali têm um problema ideológico, a questão da liberação, do Foucault, e que a pessoa tem direito de se drogar, esse tipo de coisa. Alguns até podem ter isso, mas a maioria ali, eu acho que responde a um lobby, né? Um lobby importante de uma empresa chamada Canopy Grow, que fez várias reuniões em casa de deputados, né? Chamando pedindo aprovação, mostrando que a droga não tem problema nenhum, e que no Canadá, a empresa canadense é a maior empresa do Canadá, né? E ela está atuando ativamente nos bastidores para aprovar esse projeto de lei. Né? E o objetivo dela, a gente sabe que não tem nada de benemérito, né? Nem de preocupação com a saúde das crianças, nada. Ela está preocupada em ganhar dinheiro mesmo, ganhar muito dinheiro. Né? Que o que está acontecendo em outros lugares que liberaram, e a população adoecendo muito mais, aumentando o número de acidentes, aumentando o número de mortes, né? Direto ou indiretamente vinculado à maconha, destruindo a juventude, né? Tornando a juventude, inutilizando a juventude, né? Que para mim é o pior de tudo na questão da maconha. Então, eu vejo isso. Eu só queria fazer essa observação que esse lobby está atrás dessas manobras todas regimentais, né, para tentar votar. Acho que vai para votação depois, na outra semana. Ela tem um prazo regimental para ser votado, não será votado no mesmo dia, o que nos dá também uma margem aí para se mobilizar, né? Mobilizar a sociedade, falar com os deputados, pedir aos deputados para que não votem isso, que nós já vamos atuar para que a votação vá para plenário, que não seja uma votação só na comissão. Né? A comissão, desde o início, ela foi
propositalmente colocada com maioria para a liberação das drogas, né? Não é nem da maconha, das drogas, de uma maneira geral. Então, os deputados que tem ali têm maioria constituída, né, para isso, né? E tentaram envolver a Frente Parlamentar da Agricultura, né, tentaram envolver um grande negócio, um grande investimento para o agronegócio, a maconha. É um absurdo, assim, eu fiz uma reunião com a direção... Como se o Brasil não tivesse problemas para resolver, né, doutor Osmar Terra? Tem tanta coisa para se resolver, e agora ainda no meio dessa pandemia, onde há um aumento expressivo das drogas lícitas, vamos falar assim, né? Houve um aumento expressivo do consumo de álcool, aumento expressivo do consumo de tabaco e provavelmente um aumento expressivo também do consumo de drogas, né? Nesse momento que as pessoas estão mais em casa. Quer dizer, nós não temos tantos outros assuntos tão importantes para se pautar nesse momento de pandemia e querem agora, de uma maneira sórdida, né, colocar a goela abaixo um projeto de lei. Na verdade, eu estou até dando a minha opinião aqui como uma cidadã brasileira, porque eu acho realmente um absurdo isso. Eu conheço o processo legislativo e trabalho há muitos anos nessa área legislativa e acho realmente que foi uma maneira ardilosa, né, de se colocar uma minuta a um projeto de lei para que as pessoas possam, para aprovar, liberar a maconha no Brasil, sendo que desvirtuou, de certa forma, a questão da parte medicinal, que, na verdade, já está liberada através das resoluções da Anvisa, não é isso, doutor Osmar? Isso. A parte medicinal é o que menos importa para eles, né? E isso nós já resolvemos, né? Já foi resolvido com as resoluções da Anvisa, com as coisas que nós procuramos viabilizar, né? Hoje é permitido o medicamento à base de canabidiol ser vendido na farmácia, né? Então, o que nós temos que fazer é que o SUS forneça para as famílias que não podem. Se realmente são casos, são doenças raras que precisam do canabidiol para controlar a epilepsia, né? São doenças muito raras, né? Então, esse grupo pode ser perfeitamente atendido por disponibilizar. O Ministério pode disponibilizar o medicamento à base de canabidiol, que não é a maconha, né, para essas pessoas. O que eles estão querendo nessa conversa toda aí é viabilizar, fazer óleo de maconha dizendo que ele tem canabidiol, então por que não usar? Até fumar maconha, né, porque tem canabidiol, né, então por que não fumar, né? E por aí vai, né? E o deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, ainda diz que cura câncer, cura uma dezena de doenças, né, que não tem nenhuma evidência científica de nada disso, mas se cria aquele mito, passa isso, fica repetindo 1000 vezes na cabeça dos jovens. Então, se cura tanta coisa, se é remédio, por que eu vou ter medo de usar e tal? Coisas desse tipo, né? Eu gostaria de ouvir o doutor Miguel Tortorelli. Doutor Miguel, finalmente o senhor chegou por aqui. A internet está oscilando, mas vamos aproveitar aqui a sua presença para que o senhor também dê a sua opinião. O senhor que trabalha há tantos anos, né, com dependentes químicos, nessa entidade tão maravilhosa que é o Amor Exigente, dando apoio às famílias, né? Qual que é a sua opinião a respeito desse projeto de lei, dessa minuta, né, na verdade, um substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015. Boa noite, Vanessa, boa noite, doutor Osmar, que é o nosso capitão realmente, que a gente acompanha ele sempre, doutor Quirino, né, nosso amigo Daniel. A gente vê com muita tristeza isso daí, né? Porque, na verdade, ninguém quer... Eles falam em salvar vidas, em levar um remédio para salvar vidas, que, na verdade, não é, né?
O doutor Osmar estava colocando, o doutor Quirino coloca sempre isso daí. Não é verdade. Nós que trabalhamos com as famílias que têm os seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos que vêm procurar ajuda, nós recebemos crianças com 8, 9 anos aqui que já estão usando maconha e usando muita maconha. Então é um absurdo o que querem fazer, né? E, além de tudo isso daí, colocar esses produtos à base de maconha e que a gente sabe o que vai acontecer, né? É um caminho sem volta, né, doutor Miguel? Porque a hora que aprova, se um dia aprovar, se Deus quiser, não vai aprovar, e se você aí que está nos assistindo também fizer uma pressão no seu deputado para que vote contra esse projeto, nós não vamos deixar isso acontecer no Brasil, não é, doutor Miguel? É um retrocesso. E depois outra, é um caminho sem volta. Liberou, não tem mais como voltar depois? Não tem. Tanto é que tem muitos países que liberaram e estão tentando voltar atrás e não conseguem mais. Nós mandamos para todos os nossos representantes no Brasil inteiro e eles vão encaminhar a partir de amanhã e-mails para os deputados, né, colocando a nossa indignação quanto a isso e pedindo para que realmente não se aprove. Nós não podemos deixar que isso passe. É um absurdo o que eles querem fazer. Usaram esse PL 399, colocaram essa série de outras coisas que ninguém fala, estava escondido, né? E aí é que veio à tona. E essa briga que o Osmar e o doutor Quirino fazem e nos defendem lá. Felizmente ainda nós temos doutor Quirino e doutor Osmar Terra lá nos defendendo, porque senão nós já teríamos ido embora faz tempo. Mais uma vez, obrigado a eles. E obrigado ao senhor também, parabéns pelo trabalho maravilhoso que o senhor faz frente ao Amor Exigente todos esses anos, né? E eu queria agora ouvir ele está aí com a mãozinha na boca. Só um minuto, Vanessa, por uma questão aqui de administração da organização da nossa live. É assim, né, gente? A gente até aceita que as pessoas que defendem a maconha entrem na live e façam algumas perguntas, mas partiu para agressão, né? Eu vou bloquear realmente, não tem como, né? Se é uma pergunta saudável, se é para dialogar sobre o assunto, tudo bem. Mas eu estou vendo aqui ataque, então, infelizmente, eu vou ter que bloquear. Peço desculpa, mas eu não posso fazer dessa live um campo de batalha com quem está defendendo a maconha. Todo o direito que eles têm de fazer a live deles, de dar a opinião deles dentro do grupo deles. Mas a partir do momento que entra aqui, começa os ataques, eu sou obrigado a bloquear, infelizmente. Desculpa, tá, pessoal? Só essa mensagem que é para todos aí. Obrigado. Desculpa, Miguel. Não, infelizmente. Eu queria até ouvir o Daniel, né, para ele falar um pouco da experiência dele. E eu não vi quem nos desrespeitou aí, eu não vi nenhum comentário, mas eu queria ouvir também a sua opinião, Daniel, porque você tem bastante experiência nessa área, né, no assunto, e tem uma história pessoal também. Eu gostaria de ouvir você também, saber um pouco da sua opinião, saber o que você pensa a respeito disso. Vanessa, assim, eu praticamente vivi 2 décadas no mundo das drogas, né? Eu usei todo tipo de substância que você imagina, né? Então, assim, tudo isso que o pessoal está falando, de maconha, de redução de danos, eu tentei tudo, não deu certo. Inclusive, eu vou colocar aqui, para todo mundo saber, que redução de danos é uma maneira hoje de fazer com que o dependente químico não queira mais sair da droga. Bom, respeito, né? Sempre respeitei a redução de danos, eu acho que tem que existir. Mas acontece, nós não podemos trazer redução de danos para a finalidade que a gente quer. Por quê? Há muitas famílias sofrendo, e depois o Miguel pode falar isso com mais propriedade, de pessoas que passaram da maconha a outras drogas. Porque a dependência química, a adicção, Vanessa, ela é uma doença progressiva, ela vai progredindo,
né? Então, assim, nós temos já cientificamente comprovado os danos, né, psicótico, esquizofrênico, e um monte de mãe ligando para a revista todo dia porque o filho realmente chegou numa situação onde a própria clínica vai falar: gente, não tem mais como, vocês vão ter que aceitar o filho psicótico, esquizofrênico, tomando remédio pro resto da vida. Ele nunca mais vai ter uma vida saudável. Eu admiro muito a luta do pessoal que defende a maconha, tudo. Eu acho que eles devem lutar pelo direito deles. Mas a realidade é que a ciência mostra outro lado, o lado real. Pessoas que elas nem conseguem aparecer aqui na live, não têm voz, porque nem falar elas conseguem mais. É verdade. Estão lá no manicômio, estão em hospitais, elas não saem. Então, assim, as pessoas têm que entender que a droga, ela causa danos irreversíveis muitas vezes. E a gente não fica sabendo porque some a família, some dependente. E aí fica meia dúzia de pessoas aí querendo bater panela, legalização da maconha e tal. A gente sabe do lobby forte que tem por trás disso aí. Eu mesmo achei que fumar maconha era uma coisa que não ia me dar nada, era legal, era paz e amor, havia aquela questão de cultura, você só era aceito no grupo se você usasse. Cara, me fez um baita do mal isso. Eu atrasei, tive que fazer supletivo, não ia mais na escola, só andava com quem usava, não tomava banho, não fazia barba, não conseguia ter um relacionamento saudável com a minha família, nem com ninguém. As experiências são péssimas. Ontem o Sheik falou na TV e falou: gente, é muito simples. Pega uma família que já teve esse problema em casa e pergunta, vai lá ver como é que é. Por isso que eu acho muito importante ouvir o seu depoimento, Daniel, porque você é um jovem batalhador, você passou por esse problema, você sentiu na pele, você hoje tem uma missão, né? De ajudar outras pessoas, de ajudar famílias. Você criou essa revista, criou um programa de televisão justamente para isso, para que alertar as famílias, alertar os jovens, né? Despertar esse conhecimento, levar informação. E nada como ter um depoimento de uma pessoa que sentiu na pele. Eu gostaria de um dia até de ouvir a sua mãe. Eu não sei se sua mãe é presente, o seu pai. A minha mãe, infelizmente, ela foi prejudicada pelo meu uso, né? Então, infelizmente, ela nunca mais voltou ao normal. Eu tenho que deixar isso bem claro. Posso imaginar. E na verdade, eu vou deixar um recado. Eu vou deixar um recado aqui. É o seguinte: eu tô vendo que o Bruno Logan, que faz todo esse auê aí com o pessoal que usa a cannabis, cara, tá totalmente errado. Um trabalho péssimo, sem resultado nenhum. Sinto muito, eu vou ter que falar isso, porque faz muito tempo que ele vem querendo entrar em live, falar isso, aquilo. Cara, é só conversa fiada. Ele nunca sentiu na pele. Parece que ele nunca viu o que é uma família em sofrimento. Ele nunca viu a progressão da doença. Mas também eu vou falar uma coisa aqui, Vanessa. Sabe o que acontece? Vou te falar uma coisa. Família. Constituição família. Hoje a gente briga para ter uma sociedade mais saudável, sem drogas. Hoje a gente briga porque a gente já tem um problema com o álcool, já tem um problema do tabaco que é liberado. Mais problema, mais morte, mais gente doente. Não é possível, é muita insanidade pensar que liberar maconha vai ser... vai o quê? Vamos viver todo mundo em paz e amor, pelado, não sei lá onde que esses caras pensam. Né? Daniel, então, assim, peço desculpa e passo a mensagem. Oi, Miguel. Deixa eu falar uma coisa para você, aproveitar que o doutor Quirino, o doutor Osmar também deve estar aí. O pessoal fala em maconha como se fosse alguma coisa, que fosse um chá, que vai inclusive fazer bem para alguma coisa. É o início de tudo. Você pode falar, e o doutor Quirino também, começa-se pelo álcool, né? Em casa, normalmente em casa, e depois vai para a maconha. E o que vem depois? Doutor Quirino. Olha lá, doutor Quirino, agora é com o senhor. Vamos lá. A pergunta do doutor tem duas questões que eu gostaria de abordar aqui. A primeira delas é que sempre
as pessoas vão acessar as drogas cujo acesso, cuja facilidade é maior na sociedade. Então, os grandes problemas que nós temos hoje com o álcool advêm disso. O álcool é uma droga liberada, as pessoas, na maioria das vezes, iniciam o uso das drogas pelo álcool e acabam tendo problemas e depois migrando para outras drogas. E o que nós vamos acabar tendo no Brasil, infelizmente, se a maconha for legalizada, como prevê esse substitutivo ao PL 399, é que nós teremos mais facilidade de acesso das pessoas ao uso de maconha e, com isso, então, infelizmente, nós teremos um aumento do consumo dessa droga. É isso que vem acontecendo em outros países que têm legalizado a maconha. Não é o contrário. Sempre que você flexibiliza o controle sobre uma droga, aumenta, consequentemente, o seu uso, aumenta os quadros de dependência química e aumenta também todos os problemas advindos disso. Essa é uma questão. E a outra questão que eu gostaria de trazer aqui é que projetos de lei como esse, pessoas que advogam pelo uso da maconha, pessoas que tentam naturalizar, que tentam minimizar os efeitos deletérios da maconha, essas pessoas, esses grupos sociais estão contribuindo para que haja uma redução da percepção de risco das pessoas sobre os problemas advindos do uso da maconha. Ou seja, basicamente é o que vem acontecendo na sociedade brasileira e em outros países ao longo desses últimos anos. A sociedade brasileira, a sociedade internacional tem sido massacrada com informações falsas que levam a essa redução da percepção de risco. E com isso, então, mais pessoas acabam se expondo, porque acham que fumar maconha não tem problema, as pessoas se expõem a essa droga e acabam, então, sofrendo os problemas dela. E tem uma outra questão. O usuário de maconha não causa dano, não causa problema só para si, causa dano também para sua família e para todo o conjunto social. Por exemplo, um exemplo só dos problemas causados pela maconha em lugares que liberaram o uso dessa droga. Estados americanos e o Canadá, que tem paulatinamente liberado o uso da maconha, tem enfrentado um aumento importante, por exemplo, de acidentes de trânsito relacionados com o uso da droga. Ou seja, quando nós liberamos uma droga na sociedade, não tem problema só o cara que usa, não tem problema só a família dele, tem problema também um coitado que está cruzando um farol e tem o seu carro abarrotado por uma pessoa que estava sob efeito de maconha. Ou seja, a sociedade inteira sofre com isso. Por isso que nós não podemos aceitar liberação das drogas hoje ilícitas, porque todo o conjunto social vai pagar por isso. Tirando a questão, por exemplo, da violência. O ministro Osmar Terra acabou de nos falar o exemplo do Uruguai. O Uruguai é um país pacato. Só no primeiro semestre de 2018. Isso está lá para quem quiser ver. Quem não acredita nisso que eu estou falando, no que o ministro falou, basta dar um Google e procurar isso. Aumento das taxas de homicídio no Uruguai depois da liberação da maconha. Só no primeiro semestre de 2018, no Uruguai, houve um aumento de mais de 60% nas taxas de homicídio. O Uruguai, que antes era um país tranquilo, pacato, nosso vizinho aqui, tem enfrentado o aumento do narcotráfico, aumento da violência, aumento do homicídio. E isso a gente não pode aceitar isso como uma questão que vai ser trazida para o Brasil. E olha, eu queria ressaltar aqui o comentário de uma das nossas participantes, a Regina Célia, que diz que o filho dela começou na maconha, se afundou no crack e hoje tem uma lesão séria no pulmão. Então é importante a gente falar que a lesão não é só cerebral, né? Existem lesões muito sérias em outras partes do corpo, né, doutor Osmar? O senhor que é médico pode nos falar melhor sobre esse tema, né? Que não é só no cérebro essas lesões, causam lesões em outras partes do corpo, né? Com certeza, a maconha, ela, de fato, ela ser fumada, né? Ela causa danos maiores que o tabaco no pulmão, né? Câncer, inclusive, enfisema, né? As doenças de pulmão, as doenças obstrutivas de pulmão, né? Todas, né? Então ela tem um componente completamente, ela danifica muito mais do que traz qualquer benefício, né?
Então, saber selecionar, tirar uma molécula e usar aquela molécula como remédio e não usar a maconha é vital. Agora, se tu libera o plantio, vai acontecer o que aconteceu nessa associação lá da Paraíba, se eu não me engano, que o juiz autorizou eles a plantarem maconha. No fim, quem estava controlando tudo era o tráfico, né? O tráfico controlava a produção. Tu acha que o traficante vai ficar olhando? Vai se permitir plantio de maconha? Vai se permitir plantio de maconha em todo o país, em todo o território nacional. Vocês acham que quem é que vai controlar isso? Vai ser o produtor rural? Pelo amor de Deus, né? Não vão ser tão ingênuos assim. E a esquizofrenia, Osmar? Sem falar na esquizofrenia. O Quirino pode falar com mais propriedade isso aí, mas eu conheço pessoas... Tem o titular, o professor titular da USP, como é o Valentim Gentil. Né? Valentim Gentil. Ele tem uma produção de trabalhos científicos, né, em cima de uma síndrome da esquizofrenia canábica, né, da esquizofrenia causada pela maconha, que é numa escala gigantesca entre os usuários de maconha. Né? E ele mostra isso, e a pessoa fica realmente com dano para o resto da vida. Né? A esquizofrenia não tem cura. Né? A esquizofrenia não tem cura. Então, não tem porquê, não tem justificativa nenhuma. É remédio para tratar as crianças? Vamos tratar do remédio. Vamos tratar da substância que pode ajudar as crianças. O resto é plantar maconha para consumo, que o seu Marcelo Freixo, o seu Paulo Teixeira, os deputados Paulo Teixeira e Marcelo Freixo andam pregando. Eles sempre defenderam a liberação das drogas, agora parece que eles estão só preocupados com as crianças que estão com epilepsia. Ora, vamos combinar, né? Eles querem liberar a droga mesmo, droga no Brasil inteiro. E qualquer droga, não é só a maconha. Porque o mesmo argumento que serve para a liberação da maconha serve para liberar as outras. Tem substâncias medicinais. Todas têm. A heroína tem. A morfina, né? Todas inclusive, têm. Agora... Inclusive, doutor Osmar, tem um monte de outros medicamentos que fazem até resultado melhor, a gente sabe disso, né? E como falou muito bem ontem um Quirino no programa da TV, é uma minoria que precisa desse remédio, né? Então, às vezes a gente pensa, é uma minoria que muito precisa raro. do remédio, é raro, e, cara, eles querem plantar maconha no Brasil inteiro. Eu tô achando muito engraçado, isso é piada, parece, é uma coisa surreal. Né? Ô, Daniel. Com um argumento... Pera só um minutinho. Oi, Vanessa. Não, eu quero dizer o seguinte, porque eu vi que tem algumas pessoas aí na live, né? Eu até coloquei meu óculos aqui para poder ler melhor, que estão pedindo dados, né? Eu tenho dados aqui do Relatório Mundial sobre Drogas 2020, que foi divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC. Ele revela que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018, um aumento de 30% em comparação a 2009. Além disso, mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados ao uso de drogas. Eu tenho mais dados aqui. O impacto da Covid-19 nos mercados de droga foi muito grande, cotejando um aumento do desemprego, a redução de oportunidades, que foi o que o doutor Osmar Terra falou, né? A redução de oportunidades causadas pela pandemia, que podem afetar desproporcionalmente as camadas mais pobres, tornando-as mais vulneráveis ao uso, ao tráfico e ao cultivo de drogas para obterem sustento. Eu quero dizer aqui também que a cannabis, que é a maconha, continua sendo a substância mais consumida no mundo, segundo dados de 2018, com uma estimativa de 192 milhões de pessoas que a usaram. Os opioides são os mais nocivos, pois na última década o número total de mortes por transtornos associados ao seu uso teve alta de 71%, com aumento de 92% entre as mulheres, comparado com 63% entre os homens. Outro dado importante que esse relatório nos traz
para o contexto brasileiro, que o uso de drogas entre os países em desenvolvimento aumentou muito mais rapidamente durante o período de 2000 a 2018 do que nos países desenvolvidos, né? E outra coisa que esse relatório traz, que o doutor Osmar, tanto o doutor Quirino também falou, que o consumo de cannabis está aumentando na maioria das jurisdições em que o uso médico, que o uso não médico é legalizado. O Canadá e o Uruguai e 11 jurisdições dos Estados Unidos que permitem a fabricação e a venda de produtos de maconha para uso não médico têm reportado, em sua maioria, o aumento do consumo desde a legalização da droga. 40% dos usuários de cannabis nos países pesquisados continuam obtendo o produto de fontes ilegais, vejam bem, de fontes ilegais, mesmo após a regulamentação do consumo. O doutor Quirino está aí para comentar, ou se não, gostaria que o doutor Osmar Terra... Doutor Quirino, Vanessa, porque... só um minutinho, deixa antes de passar para o Quirino, eu vou passar para ele. Mas olha só, gente, olha aqui, eu vou colocar um comentário aqui na tela, porque é isso que eles querem. Olha aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo pôr. O Léo Pinho, ele fala assim, é possível utilizar em várias cadeias têxtil, farmacêutica, têxtil, indústria têxtil. Olha lá, ele aí, Você tá vendo? Esse é o argumento que eles usam. Dinheiro. Dinheiro. Não se fala em saúde, Vanessa. Doutor Osmar, Quirino, ninguém fala em saúde. Ninguém está preocupado com a morte de gente, com suicídio, com hospital psiquiátrico, com tanto transtorno que a gente tem no Brasil. Eles querem saber de grana. É um povo que parece que não tem alma, não tem espírito, gente. Não tem coração. Quem faz um negócio desse... Não é possível, ou é ignorante demais ou é maldoso. Desculpa, doutor Osmar, é que realmente tem muita gente assistindo, muito comentário, e isso aqui realmente é uma coisa... Esse projeto de lei, doutor Osmar, é uma coisa que está incomodando muita gente. A gente já sofreu isso na PL. Essa PL ela não pode passar de jeito nenhum. Desculpa. Não. Vamos lá, doutor Osmar ou doutor Quirino, quem quer fazer uso da palavra, por favor. Primeiro os mais velhos, o Quirino. Acho que é interessante, né, nós falarmos sobre dados, mas acho que a gente pode falar sobre alguns deles. Foi publicado um estudo importante, numa revista chamada JAMA, que é a revista da Associação Americana de Medicina, uma das revistas mais importantes que há no mundo médico, mostrando um aumento do consumo nos estados americanos que têm legalizado a droga. Esse foi um estudo realizado pela Universidade de Nova York. Ou seja, então, nós temos evidências... Aqui eu estou trazendo um estudo, enfim, mas nós temos uma série de estudos mostrando isso. No Uruguai, houve aumento do consumo, inclusive um aumento importante do consumo entre populações mais idosas. Uma outra questão importante é o aumento do tráfico de drogas, né? Para as pessoas que não quiserem se valer aí de estudos científicos, mas que quiserem ter acesso mais facilitado a esses estudos, de maneira indireta, podem ler alguns artigos. Tem um artigo que foi publicado na Gazeta do Povo, em 2019, chamado Por que a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia? Mostrando que, na verdade, a legalização da maconha na Califórnia, diferente do que muitas pessoas imaginavam, que iriam reduzir o tráfico, aumentou o tráfico de drogas naquele estado americano. Uma outra coisa também que é muito fácil encontrar em qualquer jornal, basta ter boa vontade de procurar no Google. No Canadá, por exemplo, houve um acúmulo, no ano de 2019, um acúmulo de 400 toneladas da produção de maconha do mercado legal. Por quê? Porque, na verdade, houve a legalização da maconha, mas as pessoas continuam comprando a maconha no mercado paralelo, no mercado do narcotráfico. Ou seja, então, esse aumento de produção de maconha que teve no Uruguai, no mercado legalizado, não foi consumido.
Porque ou seja, a pessoa não vai na lojinha dentro do shopping comprar a maconha dela, né? Muito mais caro, né? Mais de 70% do consumo da maconha no Canadá se dá do narcotráfico, ou seja, houve um aumento do consumo e esse consumo foi focado, foi direcionado para o tráfico de drogas. Porque ela fica muito mais cara, né, querido? Aumento do tráfico de drogas e nós temos uma outra coisa, aumento da violência. Nós falamos aqui dos dados do Uruguai, mas as pessoas podem ver também, teve uma reportagem importante, saiu na Agência Brasil, pessoas que quiserem ter acesso, no estado do Colorado, houve um aumento importante da violência. Esse dado que nós falamos, por exemplo, do aumento da violência no Uruguai, as pessoas podem encontrar artigos na Folha de São Paulo, na Zero Hora, no El País, na Gazeta do Povo. Ou seja, basta procurar os dados. Encarceramento, há um aumento da violência, aumento do narcotráfico, aumento de encarceramento. Diferente do que muitas pessoas argumentam de que diminuiria o encarceramento com a liberação das drogas, com a legalização das drogas, há um aumento. Teve um estudo publicado em 2016 pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, mostrando que mais de 60% dos países que toleram o uso de drogas registram aumento do número de presos. Aumento do acidente de trânsito, basta as pessoas olharem o estudo do Instituto de Segurança Viária das seguradoras dos Estados Unidos, mostrando aumento dos acidentes automobilísticos nos Estados americanos que liberaram a maconha. Cerca de 12 milhões de americanos dirigem sob efeito da maconha. Quem quiser ter mais dados, quem quiser olhar os artigos, podem entrar no site de um órgão chamado MAD. O MAD é o Mothers Against Drunk Driving, que é Mães contra o Dirigir Embriagado. Se as pessoas entrarem, eu sugiro que entrem no site do MAD Canadá. Tem uma seção inteira com centenas de artigos falando sobre o impacto da maconha em acidentes automobilísticos. Quirino, tem o MAD Brasil também, né, Quirino? Último dado que eu queria falar aqui é sobre quadros psicóticos. Existe uma farta literatura internacional mostrando a maconha como fator de risco para psicose, como esquizofrenia. Recentemente foi publicado um estudo, no ano de 2019, um estudo realizado em Portugal, mostrando que naquele país, depois da legalização da maconha, houve um aumento de 30 vezes a internação devido a quadros psicóticos decorrentes do uso de maconha. Ou seja, o número é esse, 30 vezes o aumento de internação psiquiátrica causado por quadros psicóticos relacionados ao uso de maconha em Portugal. Tudo isso para a gente entender que a literatura, as evidências científicas são fartas. Ou seja, eu só falei um pouco sobre isso, são dados que eu acabei puxando agora rapidamente aqui, mas a literatura científica é vasta. Não há dúvida sobre o impacto negativo do uso da maconha nos seus usuários, nas suas famílias e em todo o conjunto social. Quem nega isso simplesmente ou faz de má fé ou de ignorância. Eu quero até trazer aqui para vocês, meus caros amigos, caros colegas, deputado Osmar Terra, nosso secretário doutor Quirino, Daniel, nosso querido Miguel Tortorelli, né? Como vocês sabem, eu tenho lá a minha rede, Mulheres de 40, e eu, certa vez, recebi um depoimento de uma mãe que falou, por favor, me ajude, eu não sei mais o que fazer. E eu disse, o que está acontecendo com você? Ela falou, é um assunto muito delicado, muito sério, eu nem sei como te contar isso. Aí eu falei, por favor, deixa eu ver se eu posso te ajudar, né? Porque eu tenho essas mulheres que eu atendo e que às vezes querem conversar, querem um ombro amigo. E ela falou, eu fui estuprada pelo meu próprio filho. E eu, naquele momento, eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu falei, eu não posso acreditar que um filho estupre a própria mãe, né? Então, aquilo me chocou, eu fiquei uns dias sem dormir, e eu até indiquei ela para uma terapeuta, amiga minha, para ver se conseguia ajudá-la de alguma forma,
obviamente que o filho drogado fazia isso com a mãe. E muito me surpreendeu que logo depois de alguns poucos meses, eu recebi uma nova declaração de uma mãe me contando a mesma história, falando que havia sido estuprada pelo próprio filho. Então, aquilo me chocou demais, porque eu falei, puxa, não é um caso isolado, isso realmente deve acontecer muito, a gente não sabe. Então, eu estou aqui falando hoje com 4 homens, né, que estão nessa luta importante, e eu, como mãe que sou, como mulher que sou, representando várias mães, várias mulheres, várias filhas também, né, que sentem na pele esse problema, e dizer aí para vocês, né, gente, a coisa é grave, então vamos repensar, né, vamos repensar bastante esse assunto, vamos ponderar, né, eu acho que nós temos que ter ponderação, nós temos que ter, acima de tudo, informação, que é o que o nosso deputado Osmar Terra está trazendo, o nosso secretário nacional, doutor Quirino, nos trouxe também, doutor Miguel Tortorelli, que tem essa luta incansável, e o depoimento do Daniel, que é tão importante, Daniel Garcia, que foi dependente químico, né, e poder trazer esse depoimento tão importante, que é um depoimento que é sofrido, né? Então a gente se coloca no lugar e imagina tudo que a família dele passou e tudo que ele passou e de que forma, aliás, Daniel, eu quero ressaltar a sua história, que é muito bonita, porque você conseguiu ressignificar essa dor e transformar a sua dor em ajuda para outras pessoas. Então, isso é muito importante. Então, eu só queria colocar esse caso que me chocou bastante, né? E gostaria até de ouvir o doutor Miguel. Eu falei falar que não é doutor, mas eu chamo de doutor Miguel. É um doutor da vida, né, Vanessa? Mas espera só um minutinho. É um doutor da vida. Vanessa, eu quero falar aqui em nome de todos os seguidores, as pessoas que estão comentando aqui. Então, mais uma vez, né? Eu peço desculpa, na verdade, eu não estou atacando em si a pessoa, que é o caso aqui do Léo Pinho, que ainda continua dizendo que a gente tem que ter uma relação com as drogas, né? Cara, eu acho que ele tem que ir na casa de uma família e ver o que acontece lá dentro. Não é, eu sou católico, você está me atacando. Pô, você imagina se não fosse católico. Seguinte, pessoal, é assim, ó, Léo Pinho, tudo bem, cara, dá para dialogar sobre esse assunto, mas eu não consegui uma relação boa com as drogas. Se eu pudesse fumar, por exemplo, uma pedra de crack, voltar para minha casa e trabalhar, tudo bem. Se eu conseguisse fumasse maconha e tivesse uma vida saudável, estudasse, pudesse conduzir essa plataforma nossa que antidroga com mais de 60 voluntários de forma saudável, tudo bem, eu ia fumar, eu ia fazer. Acontece que não é assim. Está aqui o Quirino Cordeiro, está aqui o Dr. Osmar Terra, que são médicos, para passar conhecimento e base científica que não é por aí. Então tá, se você é católico, Léo Pinho, eu peço então que você seja também um cristão e entenda sofrimento, porque a única doença que mata uma família inteira hoje, tem um Covid, né? Desculpa, mas é a maconha, porque a maconha ela adoece tanto a pessoa, ela leva a pessoa à total falência do caráter, do espírito, da saúde, de tudo, e ela adoece a família. Já teve casos, Vanessa, da gente atender família, coisa horrível, não ter mais fiação dentro de casa, porque o cara arrancou o fio da casa para vender, para entregar para o traficante, para fumar uma pedra de crack. Para fumar, para usar droga. A droga, ela vem para destruir uma família inteira. E as mães sofrem, os pais sofrem. E ninguém está dando voz para ele nesse momento. É só ir lá e perguntar. O Osmar Terra ontem foi no programa e falou assim, gente, não foi feita uma pesquisa para saber o que as famílias pensam. Ou o Quirino, agora eu não lembro. Né? Tinha bastante gente ontem no programa. Mas se fizer uma pesquisa, Vanessa, para saber o que as mães, os pais pensam de família, cara, nunca seria aprovado esse projeto de lei. E aí eu quero passar aí para o Miguel,
que atende muitas famílias, né, Vanessa? Passa a voltar para você. Sim. Me desculpa, mais uma vez, o Léo Pinho, eu não vou bloquear ele, não, vou deixar ele continuar escrevendo, porque ele diz que é católico, então eu vou deixar. Nós não vamos bloquear ninguém, porque, assim, nós temos que ouvir a opinião contrária, e a nossa defesa, a nossa maior defesa, é a informação que o doutor Quirino está nos trazendo, o nosso deputado Osmar Terra está trazendo, o nosso querido Miguel Tortorelli traz, né, que sabe, sente na pele esse drama familiar. Fale com a gente também, Miguel, sobre esse drama familiar que você acompanha há tantos anos, né? Como é que são essas famílias que têm um dependente químico e quantas famílias que têm dependentes químicos e querem um tratamento e não conseguem, ou não conseguem uma clínica, não conseguem uma vaga. Fale sobre essa sua experiência com a gente aqui, o doutor Miguel, através do presidente. É realmente muito triste quando nós vamos nas reuniões e as mães, que a verdade é que a grande maioria que procuram essa ajuda, procuram ir nos nossos grupos, são as mães. Os pais ficam em torno de 10%, mas as mães nunca deixam seus filhos para trás. E a gente tem visto isso daí de uma forma muito triste. E é o que vocês estão dizendo, que o doutor Osmar, que o Quirino, nós tivemos aqui o Daniel falando, tudo começa pelo álcool e pela maconha, né? Agora, eu não conheço ninguém que foi bem sucedido e fuma maconha até hoje. Eu não conheço, eu desconheço. E hoje a grande maioria começa no álcool, na maconha e já vai hoje. Nem para cocaína está passando, está indo direto para o crack. Nós temos 1000 grupos de apoio no Brasil. E nós temos isso daí direto, nós atendemos 1.200.000 pessoas. Então, nós conhecemos isso daí muito. Não é possível que essas pessoas que estão aí lutando, que não é para liberar maconha para aquele que precisa, que não é maconha, doutor Osmar, doutor Quirino já falaram isso daí, que é o canabidiol, né? Que fiquem falando que pode se liberar, que vai colocar em doce, em refrigerante, mas não sei o quê. Nós vamos fazer com que aconteça o que está acontecendo lá fora. 70% compra a maconha do mercado negro. Não compra nas lojas onde vai vender, porque fica muito caro, com os impostos e tudo vai ficar caro. Ele vai continuar comprando no mercado negro. Então, infelizmente, essas pessoas que lutam para isso, né, estão querendo alguma coisa a mais. Não é pela maconha, vamos liberar, não dá para liberar, porque ninguém fica na maconha. A nossa experiência com os nossos grupos de apoio é que não fica na maconha. Eles vão da maconha, vão para a cocaína e para o crack, eu falei agora, eles hoje estão pulando a cocaína, estão indo direto para o crack. É um pecado quando se fala em a Cracolândia e se passa pela Cracolândia, de ver aquelas pessoas, aqueles jovens, né, aqueles homens, mulheres também lá, porque hoje o pessoal que usa maconha, cocaína e crack, né, hoje está dividido. As mulheres em alguns lugares estão até acima. As adolescentes passaram a usar as mulheres passaram a usar muita droga, né? Então, nós não podemos mais ficar assim. Infelizmente, nós temos que fazer alguma coisa, né? Felizmente que nós temos doutor Osmar, temos doutor Quirino, né? E vocês que estão abrindo esse espaço para se falar nisso. Veja quantas pessoas estão nos assistindo e querem ouvir justamente isso.
Pode falar. Muito bem, fico feliz pessoal, de ouvi-lo, né? Porque... Diga, Daniel. Só um recado do senador Magno Malta, ele pediu desculpa, ele tentou entrar no começo, depois houve uma outra dificuldade com ele, tentamos entrar, tentamos fazer o login pelo um outro telefone, né? E ele pediu que, se puder, aí, durante a semana, ele possa entrar novamente e organizar antes a entrada, tá? Deixar o agradecimento dele pelo convite e ele está à disposição para entrar conosco na próxima, se a gente for fazer uma outra live para abordar esse tema, que é a PL 399, né? E o substitutivo que o Quirino vai falar aí agora um pouco, o doutor Osmar, né? Vamos fazer a... Com você, Vanessa! Vamos fazer nossas considerações finais, né, neste momento. A gente estamos tratando aqui de um assunto bastante polêmico, né? Para muitas pessoas não é polêmica, porque as pessoas têm uma opinião contrária, mas tem algumas pessoas que são favoráveis à legalização da maconha, e nós, o que estamos fazendo neste programa aqui, da revista Dependência Química e Saúde Mental, é levando informações para você, com especialistas do assunto, com o nosso secretário nacional do Ministério da Cidadania, o doutor Quirino Cordeiro, o nosso deputado federal Osmar Terra, o Miguel Tortorelli, do Amor Exigente, e também o Daniel Garcia, que é o fundador da revista Dependência Química e Saúde Mental, que também temos um programa de televisão, trazendo essas experiências e para que você possa se informar e, claro, formar a sua opinião, formar mais ainda a sua opinião a respeito desse tema. Doutor Quirino, para suas considerações finais, por favor. Bem, Vanessa, então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, parabéns, Daniel, pela iniciativa, muito bom ter estado ontem e hoje novamente, estaremos juntos amanhã, ministro Osmar Terra, muito bom estar com o senhor aqui, Miguel, um grande abraço para você. Eu gostaria apenas de dizer nesse momento que a sociedade brasileira precisa se posicionar contra esse projeto de lei, na versão como ele está agora. Nós precisamos acirrar fileiras contra a aprovação do PL 399 de 2015. Então, eu convoco as pessoas aqui. Eu já disse anteriormente, no ano passado, nós conseguimos uma mobilização importante, nós conseguimos a assinatura de 1.357 entidades que trabalham na área das drogas no país, que se posicionaram contra a aprovação desse projeto de lei. Não existe sequer uma pesquisa, uma enquete realizada com a população brasileira mostrando que a nossa sociedade é favorável à liberação das drogas, que a nossa sociedade é favorável à liberação da maconha. Então, é isso que precisa ficar claro para os parlamentares, é isso que precisa ficar claro para os representantes da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira é contra a liberação das drogas. Então, eu convoco aqui aos amigos que entrem nas redes sociais, que subam a hashtag PL 399 não. Eu vou repetir, PL 399 não. Hashtag PL 399 não. É importante nós irmos para as redes sociais, é importante nós fazermos um trabalho de articulação com os nossos representantes, com os nossos deputados federais, para que eles não aprovem, para que eles não aceitem esse projeto de lei. Então, isso é muito importante nesse momento. Outra coisa que eu queria dizer aqui, alguém falou sobre a questão de ser católico ou não. É interessante porque nós tivemos um posicionamento de várias entidades religiosas contrárias a esse projeto de lei. Nós tivemos a manifestação de várias entidades evangélicas, tivemos ontem, né, com o Sheikh Hamad, que é um líder da comunidade islâmica no Brasil, que também se posicionou contra esse projeto de lei. E é interessante, né, as pessoas falando aí sobre a questão da comunidade católica, é importante deixar claro aqui que a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu um documento contra o projeto de lei 399. A CNBB é contra.
o arcebispo do Rio de Janeiro, Dorani Tempesta, também se manifestou de maneira contrária a esse projeto de lei. Ou seja, então, é importante nós falarmos dessas questões aqui. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender que o grosso da sociedade brasileira é contra o PL. Você que é contra as drogas, você não está sozinho. A maioria da população brasileira é contra. É que, infelizmente, existe um movimento de uma minoria que faz tanto barulho que a gente acredita que essa é a posição da maioria, mas não é. A posição da maioria da sociedade brasileira é contra as drogas, porque sabe, porque sente na pele os problemas causados pelas drogas. Então, é isso que eu gostaria de dizer nesse momento, agradecer mais uma vez e falar que eu sempre estou à disposição por aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, doutor Quirino. Fique aqui com a gente ainda para ouvirmos aqui as considerações finais do nosso deputado Osmar Terra. Por favor, doutor Osmar. Bom, eu queria, Vanessa, agradecer essa oportunidade de estar contigo, com o Daniel, né, fazer esse belo trabalho. Estar com o Miguel Tortorelli, essa figura querida, né, essa sensível, né, abnegada, fazer esse trabalho tão abnegado, despojado, que é o trabalho do Amor Exigente, organiza isso no Brasil inteiro, né? É um trabalho que certamente ajudou a salvar muitas vidas, jovens e famílias inteiras, né? Eu acho que é um trabalho que tem que ter todo apoio, né? E está tendo todo o apoio aí do Ministério da Cidadania, do Quirino, né, do secretário Quirino, que é outra figura também maravilhosa, que deixou de lado aí certamente um consultório com muitos pacientes e com uma renda muito maior do que ele tem hoje, né, como funcionário, mas que se dedica de corpo e alma, com paixão, porque entende a importância que tem esse trabalho de esclarecer e de tentar reabilitar o maior número possível de pessoas, né, na questão das drogas. E evitar que aumente a oferta de drogas no Brasil. E esse é o grande esforço que nós estamos fazendo. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade aí de dizer que eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico, um momento em que toda a política de drogas do Brasil fez uma inflexão, né, que está indo numa direção da liberação, patrocinada pelo governo, né, por órgãos do governo, órgãos como a Fiocruz. Imagina, a Fiocruz defende a liberação das drogas. Olha só onde nós chegamos, né? Uma questão ideológica, sem ciência nenhuma, isso não tem base científica nenhuma, né? Entidades desse tipo, desse porte, né? Entidades sociais defendendo a liberação de drogas, sem ter a menor ideia das consequências disso, né? Então, eu acho que é um trabalho, uma luta muito árdua, mas que começou a ter uma mudança importante nos últimos anos. Nós devemos isso desde o tempo do Ministério do Desenvolvimento Social, né, do Ministério da Saúde, no tempo do governo Temer, mas com uma grande mudança e uma grande afirmação dentro do governo também do presidente Bolsonaro. É importante dizer isso, né? E que esperamos que certamente se vençam aí todos esses obstáculos que o interesse... Nós estamos enfrentando um lobby. A coisa mais importante que pode se dizer nesse momento é que não é só alguns deputados que querem liberar. Nós estamos enfrentando um lobby econômico poderosíssimo, com uma articulação internacional que promoveu, que patrocinou campanhas de plebiscito para a liberação das drogas nos Estados Unidos, que patrocinou a liberação das drogas no Canadá, né? Que patrocinou em Portugal, que publicou trabalhos, inclusive, estimulando outros países a seguir o exemplo da descriminalização do uso de Portugal, que está atrás desse aumento de consumo todo mundo, porque tem interesse econômico, né? É dinheiro que eles estão atrás. Eles estão querendo abrir um novo mercado, né? Um novo mercado de consumo, e um mercado de consumo escravo, porque quem tem dependência química é escravo da droga, né? Ele tem que consumir de qualquer jeito, não tem escolha, né? Qual é a maior empresa do Brasil, né? Então, eu acho que nós temos que ter essa noção de que nós só podemos piorar isso liberando as drogas, liberando a maconha, né? Liberando a maconha, que é o início da liberação geral, né? E vamos entender os dois mundos que estão... Tem um mundo que é vendido, que é o mundo da ficção,
né? É um mundo de contos da carochinha, que a droga é boa, que as pessoas vão se sentir bem, que é remédio, que não tem problema nenhum, que é uma droga leve, a maconha é uma droga leve e tal. E tem o mundo real, das pessoas ficarem completamente destruídas pela droga, pela esquizofrenia, pela deficiência, pela lesão, pelo dano cerebral que a droga causa, a médio a longo prazo, né? Destruindo vidas e famílias e boa parte da sociedade junto. Então, são dois mundos que estão em choque, né? Aqueles contos da carochinha do Mujica, aquele presidente do Uruguai, que com um discurso muito bonito, humanitário e tal, está ferrando com a juventude do Uruguai, está afundando a juventude do Uruguai no consumo de drogas, né? Essa pessoa que dizia que ia diminuir a violência, que ia diminuir o tráfico de drogas, no mundo do conto da carochinha era uma coisa. No mundo real, aumentou o consumo, aumentou o tráfico. Hoje o Uruguai é paraíso dos traficantes. E a raiz dessa violência toda que está no Uruguai está vinculada a isso, né? O consumo aumentou muito das outras drogas, não é da maconha só, das outras drogas também aumentou. E o sujeito vai comprar maconha na farmácia, olha só, botaram para vender maconha na farmácia. O sujeito vai comprar maconha na farmácia, que tem um número certo lá de quantidade para ele comprar, tem uma certa dosagem do canabidiol, do THC, que causa o transtorno mental mais grave, né? E ele vai comprar aquilo, na esquina está o traficante. E com aquela permissividade que o Mujica criou, que não tem problema andar com maconha. Está o traficante na esquina vendendo mais barato, vendendo com muito mais THC para criar clientela escrava, né, para deixar a pessoa dependente mesmo, né, vendendo com muito mais THC. A droga é muito mais barata e aquilo ali e já oferece a outra droga junto, já oferece as outras junto. Esse é o Uruguai de hoje, né? Esse é o Uruguai que o Mujica o legado que o Mujica deixou para o futuro da juventude, o futuro dos uruguaios foi esse, infelizmente. Então, eu quero dizer que nós não podemos entrar nessa canoa furada. A direção da Frente Parlamentar da Agropecuária já se manifestou completamente contra, né? Ninguém quer ver o Brasil transformado num paraíso do tráfico, num paraíso do plantio de droga. E cá entre nós, né, o nosso agronegócio não precisa disso, né? Hoje tem um setor que está realmente ganhando muito dinheiro e muito bem na economia, é o nosso agronegócio. Não precisa vender maconha para ganhar mais, né? Então, eu quero manifestar aqui meus cumprimentos pela iniciativa, viu, Vanessa? Eu acho que o Daniel, a Vanessa, todos que militam aí, o Miguel, que é meu amigo de longa data, e o Quirino também, nós temos que nos unir agora, fazer subir essa hashtag, né? Hashtag PL399não, né? Fazer subir toda a rede e falar com os deputados. Daqui até a semana que vem, nós temos que falar com todos os deputados que a gente puder, quem está nos ouvindo, e pedindo para eles não votarem a favor de um absurdo desse, né? Não votar. Nós vamos levar para o plenário essa votação não vai ser da comissão, né? A comissão pode até votar, porque é uma comissão já meio de cartas marcadas, com a maioria já propensa a apoiar a liberação, né? E isso foi feito assim meio às pressas, né? Mas nós vamos trabalhar para que vá para o plenário, tem muita gente importante aí disposta a ajudar, né? O deputado Garcia, lá do Paraná, enfim, tem todos aí que estão se mobilizando muito para evitar isso. E as igrejas e as entidades religiosas que abominam a liberação das drogas e abominam por um motivo que elas conhecem a história da liberação das drogas, né? Onde as drogas foram liberadas, elas voltaram a ser proibidas em condições muito mais duras, né? Porque a devastação que ela causa na sociedade é enorme, né? E nós temos que evitar que isso aconteça aqui no Brasil. Um grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade, estou sempre à disposição. Agora, não esperem notícias boas, favoráveis à nossa posição na grande imprensa nacional. Ela está comprometida com a liberação. Olha aí, olha só quantas coisas que nós ouvimos aí importantes, né? Doutor Miguel, para suas breves considerações finais, que nós estamos aqui chegando realmente ao final. Queremos ouvir a sua última mensagem, por favor. Quero agradecer a todos, doutor Osmar Terra, doutor Quirino, Daniel, a você, Vanessa, e dizer que nós somos sabedores do que acontece quem entra nesse mundo, e pela maconha.
Nós lutamos muito para que isso não aconteça. E com certeza não vai acontecer. Nós estamos em grande número de escolas fazendo a prevenção, que esse é o grande caminho. Não usar nenhum tipo de droga. Queremos mais uma vez parabenizar a vocês por terem aberto esse espaço para nós. Falar para o doutor Quirino, doutor Osmar, que nós estamos juntos e podem contar conosco que nós vamos realmente fazer o possível e o impossível para que isso não passe. Vamos mandar e-mails para todos os deputados para que repensem naquilo que vão fazer. Mas, com certeza absoluta, quem está votando a favor é porque tem dinheiro em jogo. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor, doutor Miguel. Você, meu querido Daniel Garcia, esse menino, esse rapaz, esse ativista dessa causa tão importante. Diga, Daniel. Bom, queria agradecer imensamente, né, pela participação do grande Osmar Terra, deputado Osmar Terra, nosso eterno ministro, né, foi quem iniciou todo esse combate às drogas aí pelo Ministério, Quirino Cordeiro, Miguel. Então, aqui eu me sinto honrado com lutadores de verdade, pessoas que lutam, são heróis, né, porque eu acredito que quem luta pela família brasileira, quem é contra o uso de substância, e esse trabalho fantástico que eles fazem, são os heróis, né? Miguel Tortorelli, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Dizer a todos que podem contar com a revista, com a TV, com toda a nossa plataforma, com nossa equipe, todo mundo está contra, né, esse projeto. Gostaria de também, mais o Osmar Terra, que vai estar lá no dia da votação, está criando a frente lá para poder impedir com que esse projeto seja votado. Doutor Osmar, tenha todo o nosso apoio, tá? No que precisar, se a gente precisar movimentar as pessoas, conscientizar as pessoas através de informação, aqui a revista está sempre de portas abertas, é a nossa missão, levar a informação correta às famílias, lembrando que esse canal é um portal de informação às famílias, e deixar, ressaltar a minha história aqui. Não pensei em contar minha história de jeito nenhum, mas, gente, eu sofri durante 2 décadas por conta dessa questão aí de começar a fumar um baseado. Eu sou prova disso. Eu tenho uma mãe hoje que ela não tem condições de vir falar aqui, porque eu prejudiquei. Claro, graças a Deus, hoje eu estou limpo, sóbrio, não uso nenhum tipo mais de substância. Mas eu podia não estar vivo. Droga mata. E quem defende a liberação das drogas quer matar a nossa sociedade. Doutor Osmar ontem falou das histórias dos outros países. Só foi catastrófico em todos os lugares que tentaram legalizar a droga. E vamos fazer aqui no Brasil? Agora, cada mãe que está aqui assistindo, que eu estou vendo que tem muita gente do Amor Exigente, muito profissional da área da saúde, a Sandra Marques, tem um monte de gente que eu estou vendo que não dá mais para contar. Gente, é a hora de soltar a voz, é compartilhar, é hashtag 39, hashtag PL399. Não, nós não podemos se calar mais. A gente ficou calado durante muito tempo, não dá. Vamos abrir a voz, vamos apoiar o Osmar Terra, que vai estar lá no dia lá, defendendo nós no Congresso Federal, o Quirino, que está puxando toda essa frente e apoiando todas as entidades para que elas também ganhem força, ganhem voz. Todo mundo de parabéns. Vanessa, um super beijo. Obrigada. Deputado Osmar, uma grande honra estar aqui com você, com o Quirino, com o Miguel e com esse time todo. Um forte abraço. Obrigado, eu quero finalizar essa live, obviamente, agradecendo aqui, eu como mulher, como mãe que sou, estar no meio de homens tão brilhantes, né, que nos trouxeram tantas informações importantes, tantos dados importantes, o nosso querido secretário, doutor Quirino Cordeiro Júnior, que está lá à frente do Ministério da Cidadania, o nosso também o nosso deputado federal Osmar Terra, muito obrigada pela sua presença, pela sua importante contribuição, o nosso querido amigo, né,
do Miguel Tortorelli, do Amor Exigente, que tem um trabalho importantíssimo, e a você, Daniel Garcia, pela sua grande luta, né, por estar tão empenhado nessa causa. Saiba que a sua mãe não está aqui, mas eu vou falar por ela. Ela pode ter sentido uma dor muito grande, mas tenha certeza que hoje a sua mamãe deve ter um orgulho enorme de você, viu? Você significou a sua dor e hoje você é um exemplo de um homem que está ajudando tantas mães, tantas mulheres, tantas famílias com a sua experiência. E nós hoje ficamos por aqui nessa live. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês saiam o Quirino, muito Vanessa, mais enriquecidos. O doutor Quirino não finalizou. Ah, não, eu vou deixar ele finalizar, mas eu só quero lembrar uma coisa, viu, doutor Quirino, antes do seu falar, é que todas as terças-feiras nós estamos no ar na Com Brasil, todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, com convidados muito especiais, tratando deste tema, dependência química e saúde mental. Você não pode perder, acompanhe pela Com Brasil, você pode baixar o aplicativo, ou então você também pode entrar pelos canais, tem na NET, tem na Claro, tem na Vivo, tem na Oi, tem na Sky, tem na nossa TV, tem em todas as redes. Você procura lá Com Brasil e assista ao nosso programa todas as terças-feiras a partir das 21 horas. Vai, doutor Quirino, é com o senhor. Encerra a nossa live. Daniel, obrigado mais uma vez. E só para relembrar, hashtag PL399 não. E vamos para cima. Não. Um abraço Parabéns. a todos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. E vamos em frente. Essa luta não é só minha, é de todos nós. Um beijo a todos. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Forte abraço. Forte abraço. Miguel, tchau. Abraço. Miguel. Obrigado. Tchau. Tchau.